Eu quero falar com você sobre psicologia e espiritualidade. Na realidade, eu quero lhe dizer que não é nem da psicologia nem da espiritualidade o assunto do despertar espiritual. Embora a psicologia procure se aproximar disso, e a espiritualidade também procura se aproximar disso. De uma forma indireta, isso acontece. Quando nós falamos aqui com você sobre autoconhecimento, e aqui autoconhecimento, como se revela dentro desse canal, como é mostrado dentro desse canal, o florescer do seu ser, ou seja, não se trata do conhecimento da pessoa ou da personalidade, do sentido de pessoa. E como também não se trata, nesse autoconhecimento, sobre aquilo que a espiritualidade denomina de espiritual, no sentido de cerimônias, rituais, práticas esotéricas. Eu diria que autoconhecimento aqui, ele não é assunto para espiritualidade, nem para a psicologia. Autoconhecimento é um assunto seu, é um assunto nosso, é um assunto de cada um de nós. Essa mudança, ela se faz necessária em nós. É necessário que você se reconheça como consciência, como presença, como ser, como sendo essa realidade divina que é a realidade de Deus. Assim, não é um assunto para a espiritualidade, nem para a psicologia. A questão do despertar do seu ser, do florescer da consciência. E aqui eu me refiro a um trabalho direto na prática, aprendendo. É necessário aprender sobre isso. Precisamos desta mudança fundamental, dessa profunda mudança psicológica. Sim. Precisamos de uma mudança até a nível físico, para que se assente essa base, para que essa base seja assentada. A base para a realização de Deus, da verdade do seu ser. Isso requer aprender, isso requer a disciplina. E aqui eu me refiro a aprender e a disciplina, não no sentido de aprender com alguém ou de ter a disciplina sendo recebida por alguém. Eu me refiro a aprender consigo mesmo. Aprender a partir de si mesmo. Esse aprender a partir de si mesmo é desaprender todo esse processo de conhecimento adquirido ao longo de todos esses anos, com base no que o pensamento diz sobre quem é você. Notem que o pensamento, ele é aquele em você que sustenta o conhecimento. E todo esse conhecimento que você tem sobre si mesmo, todo ele baseado no pensamento, ele tem sua estrutura apenas em imagens, em lembranças, em quadros, linkadas à história desse personagem. Com esse personagem você se identifica. Isso você acredita ser você. E é isso que o pensamento faz. Ele te dá uma confirmação dessa espécie de conhecimento.
E aqui, quando eu me refiro a aprender sobre si mesmo, eu estou falando de uma coisa completamente diferente de adquirir conhecimento sobre si, com base numa experiência de lembrança, de memória. Esse aprender sobre si é o descarte da ilusão da crença sobre quem você acredita ser. Então, é um novo aprender. É um aprender completamente diferente desse processo de acumular conhecimento, de adquirir informação. Portanto, autoconhecimento aqui é o reconhecimento do seu ser, por esse novo aprender. Por isso que não é um assunto da psicologia e nem é um assunto da espiritualidade. É um assunto seu. Pela autoobservação, você percebe o movimento do pensamento. Pela autoobservação, você pode descartar esse sentido ilusório de dualidade, de que você é aquele que está pensando. Tem você e o pensamento. Então tem o pensador e o pensamento. Você é aquele que está sentindo. Então tem o sentimento e tem você. Você é aquele que está triste. Então tem a experiência da tristeza e tem você. Você é aquele que está ofendido, a ofensa como objeto e esse mim, esse eu, como sendo o sujeito. Essa experiência desse mim, desse eu, separado, esse movimento de dualidade psicológica, isso é descartado pelo aprender a verdade sobre si mesmo. Essa atenção sobre si, essa atenção sobre esse movimento da mente, essa atenção sobre esse movimento do pensamento, essa atenção sobre esse movimento da experiência, que está sempre criando essa ilusão de, na experiência, colocar um experimentador, no pensamento, colocar um pensador, no sentimento, colocar alguém para sentir. Quando há essa atenção sobre si mesmo, é isso que eu tenho chamado de real aprender. Precisamos desse aprender sobre nós mesmos. Isso coloca a condição perfeita para o autodescobrimento, para o autoconhecimento. Então, temos início aqui nesse aprender, e quero repetir isso, nesse aprender pela disciplina. E aqui é essa disciplina que você dá a si mesmo, de ter essa atenção. Então é necessário, por essa disciplina de autoobservação, de atenção sobre si, essa disciplina desse aprender sobre si mesmo, aqui e agora, momento a momento. Com isso nós temos o autoconhecimento, e nesse autoconhecimento se revela a arte da meditação. Sem isso não há verdadeira meditação. Sem isso não há condição real para que o estado de consciência, de presença, de ser, possa encontrar nesse corpo e nessa mente uma condição para se assentar, para florescer, para despertar. Mas quando há esse aprender sobre si mesmo, quando há esta disciplina desse olhar para aquilo que se passa aqui e agora, nesse momento, é possível perceber que essa dualidade não tem verdade.
quando essa observação é feita sem escolha. Um pensamento surge, você observa. Um sentimento surge, você observa. Uma emoção, uma sensação, você apenas observa. Você não se confunde dando identidade a esse aparecimento. Você não coloca dentro dessa experiência alguém se separando para criticar, condenar, rejeitar, fazer algo com aquilo que surge. Apenas observe isso, apenas constate isso. Isso é aprender sobre si. Essa é a disciplina que se requer. Notem que coisa importante também eu vou dizer aqui para você. Ouvir isso é teórico. Aplicar isso na prática só é possível quando há amor à liberdade. Você pode achar isso interessante ou difícil até. A princípio, difícil de compreender, sem uma certa prática. Ou, se você já experimentou isso em algum momento, você acha interessante, mas não tem a disciplina necessária para esse aprender. E por quê? Porque é importante que haja liberdade, amor a essa liberdade. Em geral, o ser humano não tem amor à liberdade. Ele fala em liberdade política, em liberdade econômica, em liberdade social, mas ele nunca fala de liberdade psicológica. Ele não sente a importância, o valor dessa liberdade psicológica, de não mais ser ferido, magoado, ofendido, de não mais viver em tristeza, em culpa, em medo, em sofrimento. Ele não percebe a importância, a beleza disso. E quando isso não está presente, não há a disciplina para aprender consigo mesmo. Aqui, o nosso encontro é com esse propósito. Essa autodescoberta é a constatação da verdade sobre quem você é. Por esta autoobservação, isso é o aprender sobre si, dentro dessa disciplina, quando há esse amor à liberdade. Se isso não está queimando dentro de você, apenas se mantenha aqui, olhando para isso, ouvindo isso. Chegará um momento que isso irá queimar dentro de você. Então irá surgir esse amor à liberdade. E aí, essa disciplina, sem qualquer esforço, nasce naturalmente. E com ela surge esse aprender sobre si. Isso faz surgir conjuntamente a real meditação. Eu me refiro à meditação para esse despertar espiritual. Aqui no canal nós temos uma playlist sobre isso. Estamos sempre falando sobre isso, sempre sendo acrescentados novos vídeos sobre esse assunto, de tão importante que ele é. Uma outra playlist ligada a esse assunto é o despertar da Kundalini, porque é o mecanismo que faz a mudança nesse corpo e mente, para que se assente esse estado que eu tenho chamado de estado natural, que alguns chamam de iluminação espiritual. Então, esse é o assunto nosso aqui no canal. Também em encontros online, presenciais, inclusive retiros. Se isso
É interessante para você? Se isso faz algum sentido para você, deixa aí o seu like, se inscreve no canal e vamos trabalhar isso juntos. Por isso, a base, repito, a base está no autoconhecimento. É fundamental você se tornar cônscio de si. Esse autoconhecimento irá lhe mostrar que aquilo que você é transcende o experimentador.